Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sidney Pontes, da Escola de Música Valtel Branco. Hoje daremos continuidade às lições do Hansich e do Suzuki Volume 2 para a turma intermediária da Escola Valtel Branco. Então, pessoal, já peço para vocês que vocês abram os devidos métodos, tanto o Hansich quanto o Suzuki Volume 2, para acompanhar as lições e os apontamentos. Iniciaremos com o Hansich, a lição número 8, e depois nós falaremos sobre a lição número 7 do Suzuki Volume 2, ok? Então vamos lá. Gente, a primeira coisa que a gente deve tomar cuidado nessa lição número 8 é perceber que existe uma figura de acentuação que é o staccato, E eu já ensinei, já falei sobre essa técnica, Como que a gente realiza esse staccato, A gente tem que utilizar o nosso dedo indicador da mão direita, ao qual segura o arco, Um dos dedos que compõe a técnica de arco, que compõe o porte do arco. E esse dedo indicador ele vai fazer uma pequena pressãozinha sobre a corda, E a característica do som do staccato é uma nota seca, tá, gente? Então, nessa lição, basicamente, todas as colcheias elas são staccatos e as semínimas não. Então, a gente tem que, de alguma forma, mostrar essa diferença. Essa lição ela está em Sol maior, tem alguns acidentes, como bemóis ali pelo caminho, e também a gente tem a presença também de alguns B quadros sustenidos, como Dó sustenidos em algum momento, Então a gente tem que tomar cuidado também com essas acentuações, com esses acidentes. E, enfim, as arcadas estão devidamente mostradas, um andamento moderado, Um andamento moderado. Então a gente pode começar ali em 50 BPM para esse fim de estudo e chegar até uns 80 ali, tá, gente? Que está de bom tamanho ali esse andamento, ok? Então, peguem os seus metrônomos e apontem em 50 BPM, tá? Bom, considerações à parte são essas, Então, gente, eu vou colocar aqui melhor em 60 BPM para não ficar muito longa essa execução para vocês, tá? Para depois virem os apontamentos, tá bom? Como é uma lição que tem poucas pausas, então ela é meio que direta, tá?
Então, gente, essa lição ela é um desafio para você tocar dentro do andamento, né? Quando o andamento é lento. Não essa, mas todas, quando o andamento é lento. Quando vai aos extremos, sempre é muito difícil, né? Seja muito lento uma peça, um concerto muito lento, ou muito rápido, assim, é um pouco complicado. Depois que você se apropria, gente, da questão do andamento, a gente pode colocar no 80, porque daí ela começa a ficar interessante, tá? Apesar dela ser moderada, a gente pode estender um pouco o estudo e colocar até uns 120 BPM, tá? A fim de estudo, só para nos desafiarmos, né? Para a gente estudar questões de agilidade, leitura e percepção e colocar a prova técnica também, tá? 80 BPM agora, tá? Enfim, e aí segue em frente, né? Então, a fim de estudo, gente, conseguiu fazer em 60 BPM? Faz em 80. Conseguiu fazer em 80? Vamos para 100. Uma característica que ela é transcendental, ou seja, que ela transcende todos esses andamentos, é a quantidade de ar que a gente passa. A gente está passando pouquíssimo ar. Pode ver. Porque, além da lição ser composta praticamente por colcheias, cuja característica da colcheia é passar pouco arco, ela também é staccato, né? Então, essas duas coisas, elas combinadas, elas fazem com que a gente passe pouquíssimo ar. Então, no semi, a gente fez em 60 BPM, passou pouco arco, 80 BPM, pouco arco, 100 BPM também vai ser pouco arco, e assim sucessivamente, tá? Por quê? Por causa da característica da lição. E por fim, para coroar todo o nosso estudo, a gente pode ir para 120 BPM, porque dessa forma a gente consegue, né, contemplar a lição do modo total, digamos assim, né, gente? Muitos concertos, né, de orquestra ou para violino solo, né, sonatas, traz essa característica de trechos e trechos longos em staccato e num andamento bem acelerado.
Então vale a pena a gente estudar, né, essa lição no andamento mais rápido, né, do que está escrito, sugerido pelo autor. E é isso aí, gente. Então, como desafio, né, tentem tocar em 140 BPM. E a característica do staccato também, nesse andamento de 140 BPM, ele muda um pouquinho, né? Porque a gente começa a ser obrigado a fazer o staccato fora da corda, né? Tá? A gente começa a ser obrigado a fazer o staccato fora da corda, porque tem aquele staccato que parece que o arco não, entre aspas, não pula, e tem aquele staccato fora da corda que parece que é só um fiozinho de crina que passa, tá? Então, esses são os apontamentos da lição 8 para essa semana. Gente, com relação à nossa questão da música do Suzuki, né? Então, hoje a gente vai entrar na música 7. Eu falei para vocês, né, que a gente ia entrar nessa música hoje. E ela é um andamento moderado também, a gente pode fazer em 80 BPM, então. E só que para fim de estudo, se vocês quiserem, né, começar em 50 seria uma boa, né? Eu vou fazer em 80 BPM, gente, para não ficar tão longo para vocês os apontamentos, para ficar muito longe os apontamentos, tá? Todas essas músicas do Suzuki, vocês podem encontrar no YouTube, tá? Só digitar o nome dela e você vai encontrar muito material. Ela começa numa tonalidade de Fá maior, né, com um bemol, que é o Si bemol, e depois ela tem uma modulação para Ré maior, e no caso que é composto por 2 sustenidos, tá? E ela é uma música, né, uma peça em que tem também alguns acidentes, também a gente tem que ficar ligado, tá? Mas de modo geral ela é uma peça não muito elaborada, não é muito difícil. E também tem a questão dos crescendos e decrescendos, tá? Que a gente não pode ignorar. O início ali é uma anacruse, né? Tem uma anacruse ali no Lá para entrar no Ré maior do próximo compasso ali, né? Os dedos estão devidamente marcados ali, né? Quais dedos vocês vão utilizar. Então não tem segredo, tá, gente?
A nota Fá do último compasso do primeiro pentagrama, a última nota do primeiro pentagrama é para cima, tá? Depois da pausa de um tempo, depois da pausa de semínima, para entrar no Mi do segundo pentagrama do primeiro compasso, para baixo, tá, gente? Então, os apontamentos iniciais são esses, e vamos lá. É interessante parar nesse compasso número 22, porque ele tem um hit ali embaixo escrito, né? Um retardando. Significa que você tem que diminuir o andamento, tá? Portanto, eu vou fazer a partir do compasso 19 sem o metrônomo, tá? Para a gente conseguir fazer esse retardando aqui, porque o metrônomo a gente não consegue fazer esse controle imediato, né? Essa é uma lição também, gente, que se vocês puderem colocar o acompanhamento no YouTube ou baixar o áudio dessa lição, só o áudio, né? Só o acompanhamento em piano, porque como ela tem essa modulação de andamento, com o metrônomo fica um pouco complicado, né? Então, se vocês puderem utilizar, né, com o acompanhamento, ficaria muito interessante, fica muito interessante, tá, gente? Bom, e com relação a essa lição é isso, né? Basicamente isso, tá, gente? Então a gente tem ali umas diferenças dinâmicas, né? Como no final ali, bem presente, fortíssimo, né? Outros momentos mais delicados, mais discretos, tá? Bom, enfim, mas não tem muito segredo não. A dica é tocar com acompanhamento, tá? Mas então tá bom, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Dúvidas deixe nos comentários ou nos horários de monitoria ou também nos grupos, né, da nossa escola, tá bom? Valeu e até a próxima.